Boa tarde. Hoje vamos dando sequência a nossos vídeos sobre a apresentação de contatos e mestiçagens culturais dos primórdios da civilização até o início das navegações europeias e chinesas nos séculos XV e XVI. Vamos abordar, dentro do enfoque do momento de início de maior integração entre as várias partes da Eurásia, com a criação de diversos estados universais que passaram a ter um maior grau de integração entre eles, tanto os fronteiriços como, de certa maneira, os localizados nos extremos. Vamos falar sobre Roma. Vou falar sobre Roma, especialmente a criação do Estado romano e como esse Estado romano esteve inserido dentro de um contexto que era do Mediterrâneo, mas também daquela área do extremo ocidente da Eurásia e também, evidentemente, África do Norte e sudoeste, ou oeste do continente asiático. Então, falar sobre alguns pontos a destacar com respeito às origens de Roma e os seus mitos de criação, como isso aparecia na história, como hoje a arqueologia, que tem avançado muito nas últimas décadas, consegue confrontar alguns mitos de criação, confirmar alguns desses pontos e rejeitar outros. Existe aquela datação tradicional que os romanos adotavam, né? Da cidade ter sido criada a partir dos irmãos Rômulo e Remo, da Loba, no que seria o ano 753, antes da era cristã, ou antes da era comum, né? O fato, e existe toda uma historiografia que vem desde do século XVIII, do Edward Gibbons, e depois foi avançando, e que tendeu a comentar e a refutar a maior parte das coisas que os romanos consideravam como sendo a sua história, desse período inicial até praticamente o início da República, que já foi em finais do século VI, antes da Era Comum. Então, por exemplo, tipicamente, um livro que é um livro de grande... foi um clássico que foi lançado sobre Roma, que é o Rostovtsev, né? Ele mostra realmente o quanto todo esse período inicial era, de certa maneira, nebuloso, até, digamos, o início da República, depois o saque da cidade pelos gauleses, e depois já começa a haver muitas fontes escritas e tudo, aí já se torna uma história relativamente independente da arqueologia. E, como um exemplo do momento atual dos estudos, que combinam a arqueologia fortemente com a história, nós temos esse livro do autor italiano, do arqueólogo italiano Alexandre Grandazzi, que é sobre as origens de Roma. E ele mostra como algumas coisas que apareceram, como consegue relacionar o que está na documentação, ou seja, na documentação escrita, ou que foi falada, com os registros que aparecem de arqueologia.
primeiro ponto assim a ressaltar, o que é? Roma, o sítio de Roma e a região de Roma se situa próximo do Mediterrâneo Central, numa localização próxima ao mar, do rio Tibre até o porto. É uma região relativamente plana e fácil a contatos. É cercada de algumas colinas, não é? E ali existe o registro de ocupações por arqueologia anteriores ao início do primeiro milênio antes da Era Comum. E aquela região, existem registros evidentemente existem registros muito mais antigos, mas existem registros mais próximos da Idade do Bronze e do início da Idade do Ferro, que se estabelece no espaço europeu por volta do ano 1000, um pouco antes, um pouco depois do ano 1000, antes da Era Comum. E essa região, ela era habitada por tanto povos que falavam línguas derivadas do proto-indo-europeu, em línguas indo-europeias, como o latim, como povos que falavam outras línguas hoje extintas na região, que é o caso dos etruscos, que é uma população que não se tem a língua, não se sabe a origem, provavelmente vieram da Ásia, e por volta, a gente deve lembrar um ponto importante, que tanto as populações helênicas, que se estabeleceram na atual Grécia e também na Ásia Menor, depois do grande período de migrações da Idade do Ferro, que houve a destruição de Troia, e houve as invasões dos dórios, que foi uma segunda onda, na verdade, de migrações no território que antigamente era da civilização minoica, né, de Creta. Essas populações, elas logo, por volta do século 8 a.C., um pouco antes talvez, começaram a se expandir, formando colônias em toda a costa do Mediterrâneo ao norte, ou seja, litorais atuais da Espanha, da França, no sul da Itália, também a leste, chegando às costas do Mar Negro, e ao mesmo tempo as populações fenícias, ou seja, semíticas, se expandiram da região onde viviam, que é a atual Líbano e Síria, Mediterrâneo Oriental, ali entre a Península da Anatólia e a Palestina, ou seja, entre o Egito. Se expandiram esses pela borda sul do Mediterrâneo, chegando também à costa da Espanha, chegando às ilhas ao sul da Itália, fortemente na África do Norte, onde fundaram Cartago. E essas populações de língua indo-europeia e também os etruscos, que viviam junto, estavam inseridas dentro desse contexto. E neste contexto de comércio, de ocupação, os fenícios haviam contribuído com a criação da escrita alfabética, que foi difundida para os helênicos e para os outros povos da região também. E não existia, a gente não pode falar que existia um abismo, uma diferença essencial. O que havia são características culturais diferentes, as religiões eram, de certa maneira, próximas, crenças anteriores à expansão da Idade do Ferro, crenças familiares, deuses mais próprios dessa. E
tanto no caso dos fenícios, cartagineses, quanto dos helênicos e dos romanos e dos etruscos, e daqueles povos todos em geral, não existe uma distinção, entre a vida religiosa e a vida política, social. Claro, existiam deuses e entidades que são mais ligadas à família e outras mais ligadas à cidade, ao Estado, mas tudo é um só complexo, não é? Então, Roma surge como uma cidade. As descobertas arqueológicas desse livro que eu citei, elas mostram muito fortemente que, de certa maneira, como dentro dos mitos de criação de Roma, existe provas de que se formaram muralhas na região, caracterizando a formação de uma cidade, mais ou menos nessa época, de meados do século VIII, antes da Era Comum, não é? E essas sociedades que viviam lado a lado, essas populações, elas estavam já bastante imersas vamos dizer, nesse espaço cultural em comum do Mediterrâneo e da África do Norte, da Europa do Sul, da Ásia Menor, ali do Oriente Próximo, onde estavam se destacando esses povos, essas que estavam se expandindo nessa região, fenícios e helênicos e gregos, mas também as expansões da Idade do Ferro na Europa, são as culturas Latene, Hallstatt primeiro, Latene, que seriam os povos de cultura céltica, eram próximos a esses, né? Tanto que os gauleses saquearam Roma, isso é um fato histórico, por torno do ano 390 antes da Era Comum, um chefe que teria o nome de Breno, né, que na verdade é um nome, digamos, genérico de chefe, né? E, além disso, desde o século VI, uma grande presença no lado asiático do Império Persa, os Aquemênidas, que em seguida não, perdurou do século VI, início do VII, até a sua destruição pelas conquistas de Alexandre o Grande, mas manteve a parte mais ocidental do Império Persa foi helenizada, com estados sucessores, os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na região da Mesopotâmia e uma parte da Ásia Menor. Na Grécia ainda permaneceram algumas pequenas cidades-estados. Enfim, Roma se desenvolve dentro desse contexto. Vai apresentar algumas criações originais, sem dúvida, como o próprio direito, e vai ter também uma característica que ela, de certa maneira, ela herda e transforma desse outro grande império, que foi o Império Persa-Aquemênida, de incorporar populações muito diferenciadas dentro de um mesmo império, onde se reproduziam. Isso eu já estou falando já dos finais da República, depois de ter vencido os cartagineses e ter conquistado os pequenos estados da Grécia. Depois iria se expandir para a Europa Ocidental e partes da Ásia, conquistando o Egito, mas Roma foi sempre permeável, esse é um ponto importante, sempre permeável às influências daquelas sociedades, tanto em termos culturais, de certa maneira uma herdeira, uma continuadora das tradições helênicas, das visões de mundo helênicas, depois das helenísticas, que já sofrem a grande influência de todo o sistema de crenças
da região da Ásia Ocidental. E então vai ter essa grande capacidade. E um ponto são dois pontos também a ressaltar, que todos os estados anteriores envolviam economias, sociedades bastante estratificadas e economias que viviam da guerra, da predação, e dentro disso aí havia o comércio e comércio de gente, e escravização, tráfico de escravos. Roma não foi diferente e até aumentou essa característica à medida em que foi ocupando áreas, por exemplo, como no sul da Itália, na África do Norte, que eram celeiros para a população que vivia na capital, e era tudo isso, além de trabalhos em minas e tudo, era com mão de obra escrava. Outro ponto que caracteriza bastante a sociedade romana e tem a ver tanto com fenícios, depois cartagineses, quanto com os helênicos, com os gregos, é que o Estado, o Império, ele nada mais é do que um aglomerado de cidades, de polis, né, civitas, no caso romano em latim, feitas à imagem e semelhança de Roma, mantendo todas as instituições, digamos assim, em miniatura do Estado romano. Bem, ao final do período romano, é importante destacar, vem um novo momento de novas migrações e vem um momento de expansão dos cultos monoteístas. Acaba vencendo o cristianismo, depois de uma batalha de crenças. Mas é importante destacar que o Estado romano, em Roma, ao final do Império Romano, a capital já tinha sido transferida para o que era Bizâncio, Constantinopla, mas o Estado romano durou mais de um milênio, que é uma coisa, com a capital em Roma, o que é uma coisa extraordinária. Bem, esse era o ponto que eu queria colocar no vídeo de hoje. Boa tarde, até a próxima.